Olá, muita paz de Deus para a tua vida. Bem-vindo, bem-vinda ao nosso estudo bíblico, Cartas do Apocalipse, Cartas de Amor. E hoje a parte 9. Eu sou Ediomar, na Comunidade Evangélica da Vitória. Eu sou pastora e quero compartilhar com você a palavra do Senhor. Vem comigo. E na semana passada a gente viu a carta que o Senhor Jesus ditou para João, apóstolo, na ilha de Patmos, para a igreja de Laodiceia. A gente viu também que o apóstolo Paulo já havia escrito uma carta para essa igreja, mas aparentemente eles não deram ouvido ao apóstolo Paulo, e o Senhor Jesus, então, ao escrever esta carta, estava dando uma nova chance. Ele dizia a esta igreja de Laodiceia: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta. O Senhor chamando, o Senhor insistindo com todo o seu amor. O apóstolo João, capítulo 1 do Apocalipse, ele dá glória a Jesus. No versículo 5, ele fala: aquele que nos amou. Portanto, o amor de Deus é destacado nestas cartas. Em seguida, então, ele tem aquela visão linda, muito linda, né, de Jesus entre os 7 castiçais, né? Então, fala assim no versículo 15 que a voz dele era de muitas águas e ele tinha na sua mão direita 7 estrelas, na sua boca saía uma espada, seu rosto era como o sol que resplandece, né? E ele, versículo 20, é desvendado esse mistério. O mistério das 7 estrelas que estava na mão direita, que João viu, são os mensageiros das 7 igrejas. E os 7 castiçais são as 7 igrejas que foram escolhidas, né, como um modelo, como uma referência, porque as cartas, sim, eram para essas igrejas locais, mas também são estendidas a todas as igrejas, são estendidas às pessoas que querem conhecer e andar como ovelhas do Senhor Jesus. Eu acho muito lindo isso. E sou fascinada por essas cartas, que o Senhor dá esse diagnóstico de cada igreja, chama ao arrependimento, demonstra o seu amor. Ele fala que vai ter galardão, vai haver prêmio para os que vencerem. Ele incentiva para que a gente seja fiel e perseverante até a morte. E o que é a igreja? Que mistério é esse? Eu já conversei com vocês sobre isso nessa série, que antes eu achava assim que a palavra eclésia, a tradução de igreja, ela quer dizer chamados para fora. E antes eu achava, assim como também eu fui ensinada dessa forma, que igreja não é para ficar dentro de 4 paredes. Ela é chamada para ir ao mundo, pregar o evangelho, cuidar dos enfermos, cuidar dos fracos, necessitados. Sim, a igreja é para isso. Mas esses chamados para fora depois brilhou no meu entendimento que chamados para fora é que o Senhor vai chamar para fora no arrebatamento, e esta igreja chamada para fora vai se encontrar com o Senhor Jesus nos ares. A igreja do Senhor Jesus é também chamada a noiva de Cristo. É chamado corpo de Cristo, onde Cristo é a cabeça. É chamada de rebanho do Senhor, povo do Senhor.
E no Salmo 100, é muito lindo esse salmo que diz assim: Ele que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. E o Salmo 23 diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E eu quero conversar hoje com você sobre essa visão, né, de João na ilha de Patmos, de Jesus andando entre os 7 castiçais que eram significando as 7 igrejas. E eu quero conversar com você sobre congregar numa igreja local. Nesses tempos que a gente teve toda essa situação mundial de saúde, houve tempos em que a gente não podia ir pessoalmente à igreja. E com esse fato, muitos, de verdade, muita gente desanimou de ir pessoalmente à igreja. Ficou em pânico. E dentro, né, desse plano orquestrado mundialmente para derrubar a fé de muitas pessoas. E muitos, infelizmente, caíram nesta armadilha, nesta cilada de não mais congregar. No livro de Hebreus, né, a gente vê instruções na Bíblia Sagrada, Hebreus capítulo 10, versículo 25, confere aí na tua Bíblia. Hebreus 10, 25 dá uma recomendação que a gente deve encorajar, animar, incentivar uns aos outros. E que a gente não deve abandonar a congregação. E ainda fala como é costume de muitos. Aí tem sempre aquela pessoa que vai falar: a igreja não salva, a igreja tem muitos problemas. Então, isso a gente deve fechar os nossos ouvidos para esse tipo de argumento. Porque todo lugar vai ver pessoas honestas e pessoas desonestas. Pessoas que falam a verdade, pessoas que são educadas, pessoas grosseiras. E vai ser também dentro das igrejas locais, porque a igreja é formada de seres humanos. Porém, a gente viu como Jesus deu importância àquelas reuniões, àquelas congregações. E é claro, os cultos virtuais que muitas igrejas hoje estão transmitindo pela mídia é maravilhoso para a evangelização. É maravilhoso para quem está em uma condição de saúde, de enfermidade. E é maravilhoso para quem está preso em algum local que não pode se deslocar para a igreja. É maravilhoso que a gente possa, estando viajando, estando no intervalo do trabalho, participar de um culto, né? E até consagrar virtualmente. E você vai ter o seu cálice, o seu pão e tomar ceia, estando longe da congregação, assistindo a um culto virtual, como nós fizemos em época que a gente não podia ir por questões sanitárias, não podíamos ir pessoalmente à igreja. Mas estar em congregação é algo que em toda a palavra de Deus é incentivado, né? E a maior congregação, então, vai ser lá no céu, onde os santos estarão para sempre, juntos na casa do Pai. Jesus falou: lá na casa do meu Pai tem muito lugar, há muitas moradas. Se não fosse assim, eu ia falar para vocês. Mas eu digo, vou preparar lugar para que onde eu estiver, vocês estejam também. E quando você ama muito alguém, o que você mais quer
é que essa pessoa esteja junto com você, de preferência morar na mesma casa. E Jesus falou: vocês vão morar lá em casa. Lá na casa do meu Pai há muitas moradas. Quando alguém te convida para ir à igreja, a participar do culto, em vez de você falar: eu sou o templo do Espírito Santo, eu posso orar de onde estiver. Sim, você é o templo do Espírito Santo. Você pode orar onde você estiver. Mas olha o que o Salmo 122 diz. Alegrei-me, fiquei alegre, quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Então, a sensação, o sentimento que eu devo ter quando alguém me chama para ir à igreja é de alegria. Tem uma palavra que é muito usada na Bíblia, que é sinagoga, que era onde os judeus se reuniam e se reúnem até hoje, né? Então, no hebraico, sinagoga quer dizer casa de reunião. E no grego, assembleia, reunião também, né? Entre outras coisas. E a sinagoga, Jesus tinha costume de ir. Na Bíblia, em Lucas 4,16, fala que Jesus ia à sinagoga, à igreja. Ele tinha esse costume. Então, é algo que, naturalmente, é para ser feito. Ir à casa do Pai, ir à casa de Deus. E aí, você já deve ter ouvido, né? Muita gente fala: ai, para que ficar morando na igreja? E tem tanta gente fofoqueira. E aí, as desculpas são inúmeras. Mas o fato é que, como a palavra diz para a gente não abandonar a congregação, como é costume de alguns, que está em Hebreus 10, versículo 25, a gente precisa fazer isso, ir à igreja, participar, patrocinar com alegria, né? Servir ao Senhor, adorar ao Senhor com alegria. Claro que adorar a Deus e servir a Deus não é só dentro da igreja, mas é também dentro da casa do Senhor. Jesus, quando ele está aqui em carne e habitou entre nós, ele foi várias vezes à igreja. Mas e quando há coisa errada na igreja? Jesus, ele agiu diretamente com autoridade. Em Marcos 11, versículo de 11 a 26, a gente vê algo que Jesus agiu com severidade numa situação em que, dentro da casa de Deus, eles estavam praticando coisas erradas. Por exemplo, a Bíblia diz, Marcos 11:15, né? Jesus entrou no templo e começou a expulsar os que vendiam e compravam no templo, derrubou as mesas dos cambiadores e as cadeiras que vendiam pombas e não consentia que alguém levasse algum vaso pelo templo. Então ele agiu com rigor e ensinou, versículo 17, não está escrito: a minha casa será chamada por todas as nações casa de oração, mas vós a tendes feito covil de ladrões.
Então, o Senhor agiu naquele momento, ensinou, corrigiu aquelas pessoas e expulsou os que estavam agindo incorretamente dentro da casa de oração, dentro do templo. E até hoje o Senhor está olhando com muito critério, com muito cuidado, com muita minuciosidade, minúcia, né? Melhor dizendo, cada igreja. Como ele bem falou em Apocalipse 1, ele, aquela época, estava em corpo. Hoje, ele está vendo cada coisa em cada igreja. E o seu Espírito Santo está também agindo nos corações. E através do Espírito Santo, as vidas são convencidas do juízo, do pecado, daquilo que não agrada a Deus. E cabe a cada um de nós ter zelo pela casa de Deus e entrar com o confronto, sim, com a correção com aqueles que não obedecem o caminho do Senhor. E dentro da palavra, corrigir com amor, com humildade, aqueles que estão contrários à santa doutrina, né? A palavra corrigir significa confortar, curar, restaurar. Então, a nossa igreja deve ser uma comunidade terapêutica. A nossa reunião deve ser para o melhor, quando nós nos reunimos na casa do Senhor, não para o pior, para ser pessoas piores. Eu posso dar muitos exemplos de pessoas que ficam piores quando entram num local aonde não há a correção, aonde não há profecia. A Bíblia diz: sem profecia o povo perece. A profecia maior é a palavra de Deus. E hoje em dia é difícil corrigir alguém dentro da palavra de Deus, porque muitos não aceitam correção. E muitos não querem corrigir. E hoje essa narrativa que Deus é amor, então você não pode corrigir ninguém. Mas o que o Senhor Jesus falou para a igreja? Eu repreendo e castigo todos aqueles que amo. Então, se a igreja é uma comunidade terapêutica, uma comunidade de cura, a igreja tem que tratar o doente. E se o doente, ele, muitas vezes o remédio vai arder, vai ser amargo, porém é parte do tratamento, é parte da cura. Então, as pessoas precisam saber que o salário do pecado é a morte. Os erros trazem consequências. Então, hoje em dia, saia fora desta narrativa que a pessoa pode fazer o que quiser. Não, a gente tem que vir como está. Deus ama o pecador, mas o Senhor odeia o pecado. E todo aquele que crê no Filho de Deus, ele quer receber o perdão dos pecados e andar na luz do Senhor. Se por acaso alguém pecar, diz a palavra de Deus, nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, que morreu por nós. Porém, quando a pessoa endurece a cerviz, a Bíblia diz que uma hora ele vai ser quebrado sem que haja cura. Portanto, hoje é dia da gente se arrepender. Hoje é dia de voltar para a casa do Pai, voltar para os braços do Senhor. E nesse texto de Marcos 11, o Senhor, ele não falou: vou fechar tudo aqui, não vai ter mais igreja. Não, ele expulsou os ladrões e ensinou que a casa do Pai é casa de oração.
Então ele deu a ressignificação para aquelas pessoas do que eles tinham ideia do que era igreja. Então, muitas vezes nós estamos com uma ideia errada, equivocada da igreja, né? E faz generalização. Ah, pastor é tudo ladrão, igreja é tudo errado. As pessoas vão na igreja, mas são fofoqueiras. Então, fica com essas palavras, essas opiniões e deixam de saber que é necessário estar na casa do Pai, porque a casa do meu Pai, disse Jesus, será chamada casa de oração. A gente pode orar em casa, na nossa casa. A gente pode, graças a Deus, orar onde quiser, onde estiver, até em pensamento. Porém, também a casa do Pai é chamada casa de oração. Foi o próprio Jesus quem falou. Quando eu estive doente, a igreja que eu participo, aonde eu vou, ela estava orando por mim, as irmãs oravam por mim. Teve uma irmã que falou, eu pegava sua foto, pastor, e ficava orando e clamando. E aquilo me fez um bem imenso. Olha, a oração dos irmãos da igreja, quantos testemunhos a gente vê, né? A gente tem na quarta-feira, 19h30, o culto de oração. E a gente coloca os nomes e as necessidades, e a gente ora pelo país. E isso tem feito muita diferença e muitos testemunhos. E na própria Bíblia tem a narração de Atos 12, de 1 a 8, sobre algo que aconteceu com o apóstolo Pedro. Ele havia sido preso, mas a Bíblia diz que a igreja fazia intensa oração por ele. E o Senhor milagrosamente deu para ele a libertação ali da cadeia, daquela prisão. Mas a oração da igreja foi fundamental para que isso acontecesse. E nos dias de hoje, há também locais onde é proibida esta reunião, onde muitos não conseguem nem acessar pela internet os cultos. Então, eles têm que se reunir em locais escondidos. Alguns países onde o regime autoritário não permite se reunir para orar. Mas os cristãos destes locais, corajosos que são, sabendo que o bem maior dessa vida é ter Jesus no coração, ter a salvação, eles correm o risco, se reúnem, às vezes em porões, se reúnem, falam bem baixinho, escondido, mas eles se reúnem para orar. Então vamos clamar a Deus que no nosso país, onde a gente estiver, haja liberdade de culto, que a gente possa se reunir com os nossos irmãos na igreja e orar e crer e receber o ensinamento e também poder ofertar, dar o dízimo, colaborar com missões, abençoar a ação social. Vai ser uma congregação, uma comunidade terapêutica, aquela que ajuda, que realmente estende a mão, tanto espiritualmente, como também na ação social, e ajuda, e cura, e dá suporte emocional, e dá amor verdadeiro, o amor que a Bíblia ensina, amar a Deus em primeiro lugar, e amar o próximo
como a si mesmo. Que Deus nos ajude cada dia mais a ser verdadeiramente uma comunidade terapêutica de cura, de restauração, de misericórdia, de graça para ajudar um ao outro, elogiar um ao outro, dar a mão um ao outro e caminhar na fé, encorajando e dando ânimo uns aos outros. Em nome de Jesus, que Deus nos ajude, que a nossa igreja se reúna para o bem. Nós, claro, devemos evitar os exageros. Há pessoas que ficam tanto na igreja e ignoram e negligenciam a sua vida pessoal, a sua família e os seus afazeres, as suas obrigações. Tudo deve ser com decência e ordem, com equilíbrio, pedindo ao Senhor que ajude a discernir e ter sabedoria em saber que as primeiras ovelhinhas de um casal são os próprios filhos. A sua casa precisa, sim, estar na presença de Deus, aonde a gente viu também, né, que Josué, aquela figura sensacional, aquela pessoa que não negou o ministério após Moisés, que ficou na posição junto com Moisés, mesmo quando a maioria do povo de Deus, o povo judeu, estava se afastando do Senhor. Josué, então, ficou como sucessor de Moisés. E ele falou para o povo: vocês escolham a quem vocês vão servir, a quem vocês vão adorar. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E nesse posicionamento ele se firmou. A palavra de Deus tem lindas e preciosas promessas para o nosso lar, nossa casa. O apóstolo Paulo falou: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo. Você e a sua casa. Você e a sua família. E é claro, se você não está indo a nenhuma igreja, você já está agendando, já está orando para, assim que possível, estar congregando com irmãos amados. Eu tenho certeza que Deus vai te orientar aonde você deve ir, aonde você deve congregar. Ainda mais uma vez no livro de Hebreus, capítulo 13, versículo 7, você vai conferir aí na sua Bíblia. Fala que a gente deve lembrar dos pastores que nos falaram a palavra de Deus. Então, esse texto destaca essa posição do líder, do pastor, daquele que ensina, que evangeliza, que ora, né? Também no livro de Tiago, capítulo 5, versículo 14, ele enfatiza também que na igreja há pastores, presbíteros, pessoas que devem ser chamadas para que a gente possa receber oração e a unção com o óleo. Então, tudo isso na palavra de Deus demonstra que a prática de ir pessoalmente, presencialmente, né, que é a palavra da hora por agora, estar presencialmente na igreja faz parte do dia a dia daquele que anda segundo a vontade de Deus. Pense nessas coisas. Até a semana que vem com mais uma parte da série Cartas do Apocalipse, Cartas de Amor. Deus te abençoe. Muita paz.